Se não mudou o interior, as atitudes não vão mudar também. Nós podemos até nos esforçar, tentar ser melhor, mas de vez em quando tem aquela recaída. Então, a transformação da alma, né, é aquele processo de santificação, né, do nosso espírito, da nossa vida, né, do nosso ser, porque a partir do momento que nós nascemos de novo em Cristo, né, agora nós recebemos o novo espírito, mas a nossa alma é a mesma, né, onde está a sede da nossa mente, vontade e emoções, não mudou, né? Você precisa entrar num processo de transformação. Então, nesse processo de metabolismo, nós ingerimos, por exemplo, uma comida cheia de vitaminas, ela vai entrar no nosso corpo, né, e vai produzir uma mudança química no nosso organismo. Então, é assim que acontece. Como que acontece uma mudança? Se você está precisando, né, de certos tipos de vitaminas, você vai ter que ingerir certos tipos de alimento, ou vai ter que tomar um medicamento que tem aquelas vitaminas. Quando isso chega no seu corpo, vai mudar o seu metabolismo. Essa mudança no seu metabolismo vai influenciar todo o seu organismo. E o que vai acontecer? Isso vai gerar uma mudança no seu corpo físico, né? Vai mudar a sua condição de saúde. Então é assim que acontece a mudança, uma transformação a partir daquilo que nós ingerimos. Então, essa mudança, olha, ela não é exterior, né? Ela é algo que vem, né, de dentro, né? É o resultado de todo um processo metabólico. E quem que faz essa mudança em nós? É o próprio Senhor Jesus. Por isso que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós, porque a vida dele em nós, né, é esse elemento que agora faz parte da nossa vida, podemos dizer assim, que causa a mudança em nós, né? Então, para que haja mudança, um novo elemento ele precisa ser adicionado no nosso organismo. Para quê? Para ele substituir o velho elemento, né, e eliminar aquilo que não presta. Então, esse processo, na questão da nossa alimentação, a gente faz isso diariamente. Você ingere um alimento, né, ele substitui algo e algo é eliminado o tempo todo do nosso corpo, né? Então, algo novo vem para substituir algo velho. Então, o metabolismo, portanto, ele inclui 3 itens. Olha, o suprimento de um novo elemento, a substituição do velho elemento pelo novo elemento e a eliminação ou remoção do velho elemento. Esse é o verdadeiro processo de transformação, quando isso ocorre na nossa mente. Então, qual é esse novo elemento que produz essa mudança interior? É Cristo, né, que vai fazer isso. Nós vamos, olha, o que está aí anteriormente. Você vai receber a Cristo quando você recebe Ele como seu único e suficiente Salvador, né? Então agora tem um novo elemento. Ele vai substituir o que? As ideias antigas, né? Os paradigmas, os pensamentos, né? E através do conhecimento da palavra de Deus. E vai acontecer o que? Uma eliminação do velho elemento, quer dizer, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, e assim a nossa mente é transformada, a partir do momento que nós vamos, né, nos enchendo da vida de Deus, da palavra de Deus. Quando você está aqui ouvindo nesta manhã, você está recebendo um novo elemento, um novo ensino, um novo princípio, um novo conteúdo, e isso vai gerando mudança nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende por que tanta pregação, por que tanto ensino, por que o pastor inventa esse negócio de curso para isso, curso para aquilo. É para isso, é para a nossa alma ser transformada, é porque a nossa mente está em processo de transformação, nós estamos em processo de mudança, e a palavra de Deus, né, é um dos principais agentes que vai transformar a nossa vida, através da ação do Espírito Santo. Então você está o tempo todo, quando você está num culto, recebendo um novo elemento, um novo ensino, né, um princípio de Deus, ou relembrando o que você sabe, mas quando você, né, está se alimentando, você está substituindo algo velho, que vai eliminar aquilo que não presta, vai mudar os conceitos, paradigmas, isso é, mudar as nossas atitudes. Então, no momento da conversão, o nosso espírito é regenerado, isso é, ele é mudado. Mas a nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade não foram totalmente transformadas, ainda permanece a mesma. A mente de alguém que era mundano por 50 anos, 10, 20, 30, 50, é a mesma mente.
Então, por isso que a pessoa ainda, apesar de quando ele é um crente novo, ele ainda tem certos tipos de fala, certos hábitos, certas pronúncias, né, certos costumes que ainda vai demorar um tempinho para mudar, né, porque ele está no processo de transformação da sua alma, né? Então, quando nós recebemos Cristo como vida no nosso espírito, né, começa esse processo de transformação. O nosso espírito, né, está pronto. A nossa salvação no Espírito está completa, mas há um processo de transformação. Para quê? Para que nós possamos ter a mesma realidade, né, que nós temos no nosso Espírito, de Cristo em nós. Então começa esse processo de transformação, né? Precisamos que Cristo transborde do nosso Espírito para a nossa alma, até que cada parte seja transformada à sua imagem. Então lembra que nós já estudamos, quem está aí no curso mais tempo, sobre a constituição, né, do nosso ser. Nós somos um ser espiritual, né? Temos um espírito, que é a parte que nos conecta a Deus, temos um corpo e uma alma. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo no nosso espírito, para que esse Espírito Santo transborde e ele possa influenciar a nossa alma, isso é, a nossa vontade, as nossas emoções, né, e a nossa mente, que é a parte mais importante da nossa alma. A nossa alma, ela é constituída de mente, vontade e emoções. Então, uma vez que eu estou cheio do Espírito Santo, nós estudamos no módulo passado, dirigidos pelo Espírito. Por que eu preciso ser dirigido pelo Espírito? E como que eu vou ser sendo cheio do Espírito? Porque se o Espírito Santo, né, ele tem domínio sobre o espírito do homem, né, se o homem tem contato direto com Deus, o que vai acontecer? A nossa alma vai ser subjugada à vontade de Deus. Então nós precisamos estar tão cheios do Espírito, a ponto, né, desse Espírito como um copo cheio de água, uma vasilha que derrama, né, que entorna, né, pelas bordas, e assim vai influenciar a nossa alma. Lá em Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui está, né, um texto-chave onde Deus fala que a gente não deve entrar na forma. Conformar aqui não é só aceitar, né, que às vezes fala, fulano está conformado, está aceitando, mas é claro que a conformação, ela começa com aceitar. Se eu aceito um padrão, eu começo a viver aquele padrão, me conformar àquele padrão. Isso é tomar a forma, né? Ou a forma, melhor dizendo, daquele padrão. Então, primeiro começa com não conformando, não aceitando. E se eu não aceito, então eu não vou tomar aquela forma. Se eu entendo que aquela forma é errada, eu não vou apropriar dela. Ela não vai fazer parte da minha vida, mas para isso eu preciso o quê? Ter uma mente renovada, né? Ter uma mente transformada pela palavra de Deus, pelos conceitos. E aí vai acontecer então uma transformação, que é a metamorfose. Como que acontece a transformação? Eu disse aqui no início, quando nós ingerimos algo novo, né, que vai tirar algo velho, quando nós, né, aprendemos algo novo. Antes de entregarmos a vida a Jesus, quando a gente pecava, às vezes a gente achava que era assim mesmo, que era normal e não se arrependia. E muitas pessoas falam assim, fiz e faria de novo e não me arrependo do que fiz, né? Mas agora é diferente, porque mudou a nossa mentalidade. A gente tem um entendimento do que é certo ou errado. E sabe que o pecado ofende a Deus. Lá em 2 Coríntios 3,18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o processo de transformação da alma tem como objetivo, né, transformar a nossa alma para quê? Né, para que nós possamos refletir a imagem de Cristo. Então, um slide adiantado, para que nós possamos refletir a imagem do Senhor. Então esse texto de 2 Coríntios 3,18 é chave para nós. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Isso é,
dia após dia, nós estamos sendo transformados em quê? Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então é uma ação de Deus nas nossas vidas que nos leva à transformação. Então como que ocorre essa transformação? Primeira coisa, pela renovação da nossa mente, né? Ele está de nossa mente, mas da nossa mente. Os dois textos o primeiro que eu já li de Romanos, né? Então diz que quando a nossa mente é renovada com o quê? Com os ensinos da palavra. Quando a nossa mente é cheia das coisas de Deus, o que acontece? Então nós somos transformados. Mas aqui também Tiago diz assim, olha, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então salvar a alma aqui significa restaurar, é a palavra sozo, é curar, renovar, né? Curar a alma. Muitas vezes a alma está ferida, né? Porque quando nós sofremos consequências no nosso emocional, vai para a alma, ou traumas, ou decepção, ou tristeza, ou ódio, ou raiva, seja o que for. Então a alma muitas vezes ela está ferida. Então através dessa mudança de mente, nós vamos tendo a restauração, a cura para a nossa alma. Quantas pessoas chegam na vida da igreja totalmente destruídas emocionalmente, pelo que passaram na vida, e aí quando entrega a sua vida a Jesus, começa esse processo de mudança da sua alma. Isso é um fortalecimento, uma cura, uma restauração. Se a pessoa libera um perdão, o que acontece? Ele tem a sua alma transformada naquela área, ele tem a cura para a alma, para aquele sofrimento, para a mágoa que estava vindo sobre a vida dele, tantas coisas, Se ele é alguém que chegou decepcionado, porque as pessoas o decepcionaram, ele vai encontrar em Jesus uma esperança, Se ele foi alguém injustiçado, então isso vai tudo ferindo a alma, mas é nesse processo de transformação que Deus vai restaurando. Salvar aqui é nesse sentido de restaurar, de transformar a nossa alma. Podemos concluir que a forma como Deus transforma é pela sua palavra. Então, como nós renovamos a mente? Usando a palavra. É algo simples, mas muito poderoso, recebendo a palavra, Então, como que nós mudamos? Recebendo a palavra. A primeira maneira de nós tomarmos a palavra é ouvindo, é o que você está fazendo aqui agora. Por isso é importante ouvir a palavra. Muitas vezes é desprezado as pessoas que estão nos cultos. Fulano só de crente de banco, aquela coisa, É claro que nós precisamos sim de avançar, se Deus nos chamou, nos deu um dom em alguma área, de trabalhar, de expor. Mas se você está ouvindo, você já está fazendo uma grande obra, para você mesmo. Quando você está ouvindo, você já está recebendo a palavra. Quando nós ouvimos, nós estamos renovando a nossa mente. Por isso que todo culto tem pregação, porque é o meio que Deus usa para renovar a nossa mente, para mudar a nossa mente, para transformar a nossa alma, para influenciar na nossa vontade, nas nossas emoções. Se você estiver cheio da palavra, quando vier os dias difíceis que vão influenciar nas suas emoções, ou que seja de tristeza, ou que seja de ódio, que seja de raiva, você vai ter mais o controle. Se você estiver cheio da palavra, na hora de você tomar as decisões, porque a nossa vontade está na alma, você também vai tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Então a palavra ela é muito importante, você vai ter orientações do Senhor. Então a maneira de renovarmos a nossa mente é ouvindo a palavra. Aí é claro que tem outras maneiras, eu vou falar daqui a pouco, mas uma das principais é ouvindo. Deus escolheu salvar o homem e mudar a sua vida através da palavra. A palavra é tão poderosa que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou por meio da palavra e do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre a escuridão.
E o que Deus fez? Deus começou a falar: haja luz e houve luz, haja separação entre o firmamento, né, e as águas e tal, aquele processo da criação que está ali em Gênesis. Como que ele fez? Através da palavra, né? A palavra de Deus tem o poder de criar. Quando a palavra de Deus é lançada sobre nós, uma palavra de Deus, né? Uma palavra do Evangelho, né? Uma palavra realmente para esse tempo, a palavra bíblica, isso tem poder de transformar a nossa vida. Então a maneira de Deus nos transformar é colocando um pregador na sua frente, né? Ou você ouvindo alguém, né? Para que você seja transformado. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Então também temos que ter cuidado, que se ouvir coisas que não são boas, pode minar a sua fé. Se você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz é ouvir, né, os jornais, você só vai ouvir má notícia, pode ter certeza, o seu dia já vai ser contaminado. Então primeiro ouça a palavra, né, ou leia a palavra, ora, e depois você pode ler as más notícias, você já vai estar fortalecido, tá bom? Às vezes a gente tem esse costume, né? Antigamente eu tinha esse costume, né? Quando os jornais prestavam, porque hoje é tudo, né, realmente piorou, as notícias cada vez são piores e está complicado de ouvir. Então assim, eu fazia isso, gostava de levantar cedo para ouvir o jornal, mas depois eu aprendi que primeiro eu precisava de ouvir as coisas de Deus, porque aquilo faz mal para a gente, né? Então a palavra de Deus muda, Deus escolheu através da palavra, né? Paulo fala sobre a loucura da pregação. Loucura por quê? Para quem não creu, é uma doideira isso, né? E às vezes muitas pessoas não entendem por que tanta palavra em culto, né? Porque a palavra muda, por isso é muito importante ter um ensinamento correto da palavra, porque ela vai gerar mudança. O culto em si, todo culto, ele é um agente para mudar nossas vidas. Você ouve a palavra, você adora o Senhor, né? Quando você está ali adorando ao Senhor, você está exaltando a Ele. Por isso que é importante prestar atenção bem nas letras dos louvores, porque não é tudo que diz que é louvor, que adora a Deus, né? Adoração é diferente, o louvor tem que exaltar o Senhor, né? Não pode ser algo meramente que qualquer letra e diz que é evangélico, que é gospel, como é o costume de hoje. Não, o louvor te exalta. Se você está ali adorando, você está no momento de culto, né, buscando o Senhor, isso vai ajudar no processo de transformação da nossa alma, né? Porque nós estamos nos submetendo a algo que vai transformar as nossas vidas. Então, olha, muitas pessoas pensam que ir ao culto na igreja é algo secundário e sem importância. Isso não é verdade, não é verdade. Por isso que o pastor fica sempre pegando o pé, né? Vem no culto, vem estar junto, né? Porque é a maneira de nós sermos transformados. A pessoa que fica distante do culto, das coisas de Deus, que não se envolve, depois fala assim: ah, estou excluído. Não, mas ele se excluiu, né? Ele não vai ser transformado. Tem muito crente que é salvo, vai morar no céu, mas não tem a sua alma transformada, porque eles nunca estão no culto, no ambiente do culto, não estão na célula, né? Nós temos a célula, que é um aliado. Por que a gente prega a palavra aqui domingo à noite, depois compartilha na célula? Porque mais uma vez, né, aquele processo de ruminar a palavra, você ouve e depois você fala, né? Você está alimentando dela novamente, isso vai gerar transformação. A palavra, ela é poderosa para salvar, né? E ela é poderosa para transformar a nossa vida. Então, quando nos reunimos para ouvir a palavra, estamos nos alimentando e sendo transformados. Então, todo alimento, ele vai gerar transformação. Comer na Bíblia é algo muito importante, porque os primeiros habitantes, nossos pais, Adão e Eva, eles caíram porque eles comeram errado. Tinha a árvore da vida, mas eles optaram comer pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando nós comemos certo, nós crescemos, né? Então, precisamos nos alimentar de Cristo. Então, além de ouvir, né, a palavra, que é uma das partes principais para a transformação da nossa alma, nós precisamos de ter outras práticas. Por exemplo, Josué 1:8, ele vai falar assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo
tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a gente tem que ouvir a palavra, falar a palavra, você pode até orar a palavra, meditar na palavra, né? E praticar a palavra. Então são maneiras da gente crescer espiritualmente, né? A palavra, ela tem poder de nos transformar quando se torna revelação no nosso coração. Esse texto aí de Mateus 16, de 13 a 16, nós lemos que Pedro foi transformado pela revelação e pela confissão, né? O que ele está nesse texto? É quando ele tem a revelação de quem era Jesus. Vou abrir aqui para nós. Diz assim o texto: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus, né? Então, essa revelação, ela tem o poder de mudar a nossa vida. Então, mais do que a gente conhecer a palavra, né, a letra em si, a gente precisa de orar também para que tenhamos revelação. Muitas pessoas estavam ali vendo Jesus, os milagres dele, mas não entendiam ainda que ele era o Messias, né? E talvez alguns dos discípulos tinham dúvidas, porque só Pedro levantou e falou, né, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então quando ele falou aquilo, ele teve aquela revelação. Então a palavra de Deus com revelação, isso é, com entendimento do Espírito, tem o poder de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida. Amém? Entendendo tudo? Entendendo nada? Quero perguntar uma coisa? Pastor, curiosidade. Corpo, alma e espírito. São três. Todos os três você juntar e ao céu? Nós somos um ser só, né? É só para efeito de estudo, entendeu? Para entender que dentro da nossa constituição nós temos o espírito, que é a parte que liga a Deus, a alma, que é a psique, e o corpo. O corpo será glorificado, né? Então vai estar no céu, os demais estarão também. Esse corpo vai ser glorificado, né? A gente vai receber um novo corpo, né? É a terceira parte, vamos dizer assim, da nossa salvação, né? A nossa alma está sendo transformada, o nosso espírito já está pronto e o corpo será glorificado. Nós somos um ser só, a salvação é única para todo o nosso ser, mas são processos que duram em tempos diferentes. No ato da conversão, né, nós recebemos a salvação. Depois entra no processo de transformação da alma, né, que é a santidade. Não é para ser salvo, é para as nossas atitudes aqui. E no final, né, após a nossa morte, quando tudo se consumar, o corpo será glorificado. Então aí completa-se a salvação quando a gente é no céu. Esse corpo aí. A Bíblia diz que serão ressuscitados tanto os que morrerem em Cristo, né, para receber o novo corpo glorificado, tanto aqueles que morreram sem Cristo, né? Querendo completar alguma coisa aí? Não, pode ficar à vontade. Então eles vão receber um corpo glorificado. Eu acredito que até quem morreu sem Cristo vai ter um corpo diferente, porque eles vão ser lançados no lago de fogo. Se fosse esse corpo, o fogo ia queimar ele, né? Então tem que ser um corpo que aguenta o fogo pela eternidade eterna, né? O negócio é brinquedo não, né? Mais alguém? Se não, vamos continuar. Então a primeira maneira de nós sermos transformados é renovando a mente. A segunda é contemplando ao Senhor, né? Contemplando o Senhor. É o texto de 1º ou 2 aos Coríntios 3,18. É até bom você gravar esse texto. Nós vamos usar muito ele nesse módulo aqui. Dizer: todos nós com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, né? Então a palavra transformar, né, aqui é metamorfose, ela aparece 3 vezes na Bíblia, né? Uma nos evangelhos é aquela palavra que é traduzida como transfigurar, e as outras 2 vezes em Romanos 12:2, né? E 1 Coríntios 3:18, que é o texto que acabamos de ler. Então em Romanos vemos que a transformação é pela renovação da mente, é o que nós acabamos de falar. Mas em Coríntios nós vemos que também, dentro desse processo de transformação, nós somos transformados pela contemplação, né? Então nós precisamos contemplar o que para sermos transformados? Nós precisamos contemplar a Cristo, né? Olha, precisamos, segundo Coríntios 3:18, né, nós precisamos ser espelhos que contemplam, né, a Cristo para poder refletir a glória de Deus. Quando você olha no espelho, o que você vê? A sua imagem, né? O espelho reflete a sua imagem. Então, né, o espelho, ele vai o quê? Tudo que tiver na frente dele, ele vai contemplar e vai espelhar. Então, quando nós estamos contemplando o Senhor, nós vamos refletir. Paulo faz essa analogia do espelho. Na época o espelho não era um espelho como o de hoje, era um espelho de bronze, né? Quanto mais polido, né, ele era, mais ele refletia a imagem, né? Depois de um tempo ele ia ficando fosco, eles poliam ele de novo, né? E aí ele refletia a imagem. Então assim somos nós, quanto mais olhamos para Cristo, mais a imagem dele vai ser manifestada na nossa vida, refletida. Então você é um espelho que tem que apontar para Cristo, né? E aí quando você aponta, se eu apontar um espelho para o Lula aqui, né, vai estar o rosto dele. Se eu apontar para o meu, vai estar o meu. Se eu aponto para Cristo, então eu sou um espelho, Cristo vai refletir na minha vida. É dessa maneira nós somos transformados. Então o versículo também poderia ser parafraseando dessa maneira: todos nós, com o rosto desvendado, somos um espelho refletindo a glória do Senhor. E quanto mais o refletimos, mais somos transformados na sua própria imagem refletida em nós. Então a maneira de termos a nossa vida transformada, a nossa alma, é olhando para Jesus, né? Olhando para Ele como um espelho, apontando para Jesus. Porque assim, o que vai acontecer? A nossa vida vai ter uma expressão de Jesus. Se eu olhar para aquela pessoa que faz tudo errado e ficar focado nele, ele pode influenciar a minha vida. É por isso que a gente não tem que, apesar da gente ver erros e defeitos, mas o nosso foco, o nosso espelho tem que estar em Jesus. Se o nosso espelho não estiver em Jesus, isso não vai produzir mudança na nossa vida. Se o seu espelho estiver em você também, não vai produzir mudança, porque você não pode mudar a si mesmo, o outro não pode te mudar, é só Jesus que pode nos mudar. Então, o espelho, olha, ele precisa ter o véu removido. Paulo, ele disse que precisamos contemplar o Senhor com o rosto desvendado, né, sem véu, né, e para que então que o espelho possa ser refletido. O que é esse véu que Paulo fala? O véu aqui era o véu que Moisés usava quando Moisés se encontrava com Deus. Então o rosto dele brilhava e ele colocava um véu, né? Muitas vezes a gente acha que o véu era só porque o véu refletia e o povo não podia ver o brilho. Não, no início era um brilho muito forte, mas depois esse brilho ia desvanecendo, esse brilho ia diminuindo. E o que Moisés fazia? Ele punha o véu para eles não verem que ele já tinha perdido o brilho. Na verdade, não queria que eles vissem que tinha passado. Depois ele encontrava o Senhor de novo, novamente. Então, o véu era o véu da lei. Hoje, né, nós já foi retirado esse véu. Nós já temos essa presença constante de Deus na nossa vida. O Espírito Santo habita em nós. Então, quando nós estamos ainda olhando para Cristo com o véu, isso é, com as lentes da lei, é tentar relacionar com Deus com base na nossa obediência, no nosso mérito. E isso faz com que a gente não olhe para Cristo, porque se eu estou olhando para os meus méritos, eu vou tirar o olho de Cristo e vou olhar para mim, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, se eu mereço, se eu deixo de merecer.
Isso é olhar com o véu. Então o véu precisa ser tirado, não olhar mais, né, para nós, nem olhar para o outro, mas olhar para Cristo. Porque quando eu olho para Cristo, eu vou me tornar semelhante a Ele. Então, quando você está adorando, quando você está cultuando o Senhor, né, quando você está celebrando o Senhor, você está olhando para Ele. Então, quanto mais você olha para Jesus, mais a sua vida é transformada. Por isso, esse é o tempo de pregar o Evangelho, as boas novas. Tem muita pregação aí que, apesar de usar a Bíblia, não aponta para Cristo. E se não apontar para Cristo, não gera transformação na vida das pessoas. É preciso apontar para Cristo. O espelho precisa ser posicionado corretamente. É preciso que o espelho esteja voltado só para Jesus, porque lembra que eu disse? Você é o espelho, para onde você apontar, vai refletir na sua vida. Da mesma maneira, se nós não tivermos buscando encher das coisas de Deus, né? Isso é, nós vamos nos encher de tantas coisas, isso vai influenciar a nossa vida. Então o espelho precisa estar voltado na direção correta, né? Assim como precisa estar em frente ao seu rosto para você se ver, precisa ser apontado para Cristo. O mesmo princípio se aplica ao Senhor. Podemos ter o véu retirado, mas isso não adiantará coisa alguma se o espelho não focar em Cristo, né? Então, olha, contemplar o Senhor é investir tempo com todos os tipos de oração, petição, súplica, louvor, adoração, consagração, entrega, intercessão, meditação, ações de graça, tudo mais. Isso é o mesmo que o quê? Adicionar apropriadamente o espelho na nossa alma, né? Um outro exemplo aqui para você entender é como uma máquina fotográfica, né? Na época de Paulo, talvez ele não tinha essa imagem ainda, né? Então Paulo diz que nós somos como espelhos refletindo o Senhor. Então, como que é isso? Por exemplo, se eu vou tirar uma foto de vocês, hoje ficou muito fácil, todo mundo tem celular, tira foto, né? Mas antigamente não era mais difícil, né? As máquinas eram com filme, era diferente esse processo. Mas o que a máquina faz? Ela capta a imagem da onde ela é projetada, não é verdade? Né? Então, quando você também, o que Paulo está falando é isso, quando você foca em Cristo, você é como essa máquina fotográfica, você vai estar fotografando Cristo e essa imagem vai ficar impressa em você. Amém. Então, no processo de tirar a foto, tem aí, né, esses 4 elementos necessários. É preciso de luz, né? Você pode ter uma máquina boa, mas se tiver escuro não vai sair nada, né? Ou vai sair uma foto ruim mesmo com luz noturna e tal. Lente, diafragma e filme. Né? As de hoje não tem filme nem diafragma, né, no celular, mas aquele cliquezinho que muitos colocam ali era o clique do diafragma, que ele abria, né, aí entrava a luz e fechava, ele capturava a imagem, né? Então nós precisamos desse processo. Por exemplo, a lente, uma vez que nós temos a luz, nós precisamos da lente, né, para captar. Né? E a luz fala o que? Da palavra de Deus. Quando a luz entra na nossa vida, ela transforma. Então, quando a palavra de Deus que você ouve, ou que você procura ouvir, ou que você medita, é a palavra que aponta para Cristo, essa luz de Cristo vai entrar no seu coração. Amém. A lente da câmera aqui aponta para a sua mente. Né? A sua mente então vai ser renovada. A Bíblia diz que o diabo ele cegou a mente, o entendimento deste século. Por que ele cega? Porque ele não quer que a gente receba as coisas de Deus na nossa mente, né? Que a nossa mente, a nossa alma seja influenciada com as coisas de Deus. Então é preciso entender isso, que quando a luz da palavra entra, isso gera uma mudança de mente. O diafragma, né, que ele abria e fechava no ato de tirar uma foto, aponta para o nosso coração. O nosso coração precisa estar aberto para receber a luz da palavra, precisa estar aberto para receber o ensino, precisa estar aberto para receber do Senhor. A gente pode estar diante do melhor ensino, mas se o coração estiver fechado, não adianta nada. Você pode estar diante da palavra de Deus, até aberta na sua casa, tem gente que deixa aberta, né? Ou lê todo dia, mas se o seu coração estiver fechado ao que Deus está dizendo, não vai adiantar. É preciso abrir o coração. Se a máquina não fizesse a abertura do diafragma, não captava a imagem.
Então, quando o coração está aberto, a imagem de Cristo, né, ela é captada em nós, e o filme aponta para a nossa alma, que vai ter a imagem de Cristo, que vai refletir a Cristo na nossa maneira de viver, né? Então, o nosso espírito, ele foi criado para conter a Deus, né? Então, eu gosto de usar a ilustração quando eu ministro lá no modo anterior, que o nosso espírito é como uma mão e a luva, né? A luva encaixa-se perfeitamente na mão, e a luva fora da mão não faz muito sentido, não é verdade? Você não usa uma luva, ela não cabe no pé, né? Ela não faz muito sentido para outras coisas, ela é para a mão, ela encaixa-se na mão. Assim também o nosso espírito, quando Deus nos criou, Ele nos fez para conter a Deus. Por isso que quando o homem nasce de novo, o Espírito Santo vem e habita nele. Aquela sensação de vazio que o homem tinha, era porque lhe faltava algo, porque ele foi feito para ter Deus vivendo nele. E Deus deseja tanto estar próximo de nós, porque Ele sempre relacionava com o homem, né? Lá no jardim era todos os dias, na viração do dia. Depois Deus vinha a relacionar com o homem através dos profetas, dos sacerdotes, no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, né? No meio do povo no tabernáculo, depois no templo. E isso foi cada vez crescendo num grau maior, a ponto de Deus hoje habitar em nós, né? Ele não está fora mais, mas Ele está dentro, né, da vida daqueles que nasceram de novo. Então, o nosso espírito foi feito para conter a Deus. Para quê? Para que a nossa alma possa refletir a sua imagem. Esse é o propósito original da criação. Se nós voltarmos lá em Gênesis 1:26 até o 28 ali, que está falando da criação, vai falar assim: olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, e aí o texto continua, né? Deus deu domínio para o homem. Esse é o propósito de Deus. Deus quer, né, uma família de muitos filhos, né, semelhantes a Ele, que expressem a Ele, que representem-o na terra. Então, como que isso é feito? Quando eu entrego a vida a Jesus, o Espírito Santo habita em mim, e agora a minha alma vai refletir, a minha alma vai expressar Jesus. E quem tem imagem tem domínio, vai cumprir o que Deus falou para eles dominar, né? Para que eles possam dominar sobre toda a criação. Assim o homem foi criado. Quando eu tenho a imagem de Cristo, eu também expresso esse domínio. O domínio vai ser manifesto. Assim como um guarda, quando ele está fardado e ele pede alguém para parar, o cara para, porque a imagem da farda mostra a autoridade. Então também a imagem de Cristo em nós vai nos dar autoridade. Quanto mais a imagem de Cristo é impressa em nós, mais autoridade. Por que alguém, em nome de Jesus, expulsa o demônio e ele sai? Não é porque você é bom, não, né? Olha que o demônio, né, ele é difícil, né? Ele tem um poder muito maior que nós, mas em nome de Jesus, a imagem de Cristo em você faz com que ele corra, né, com que ele saia, porque você tem uma imagem. Então, dia e noite, precisamos nos abrir ao Senhor, e então Cristo, o cenário celestial, será impresso em nós. Amém? Então esse é o nosso foco, deve ser o desejo do nosso coração. Estar aberto para receber as coisas do Senhor, para que a imagem de Cristo seja impressa em nós. Então todos os dias, quando você ora, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, quando você ouve a palavra, essa imagem de Cristo está sendo formada em você. Amém? Amém. Sabe aquele texto de Romanos 8, o 28, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o versículo 29 completa, eles estão numa sequência ali, né? E vai falar sobre Cristo, né? Que é o primogênito, né? Que nós devemos ter a imagem de Cristo e tal. Por que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Elas cooperam para quê? Para que essa imagem de Cristo seja formada em nós. Muitas vezes a gente não entende, mas como que algo, né, ruim que aconteceu na minha vida, algo que não parece ser algo bom, vai cooperar para o meu bem, vai cooperar nesse sentido de te ajudar de alguma maneira a imagem de Cristo ser formada em você. O versículo 29 diz: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de tornarem parecidos com o seu Filho,
Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, Cristo é o padrão, né? Cristo, ele é o unigênito Filho de Deus, ali em João 3,16. Mas depois, né, que ele vai ao céu, ele se torna o primogênito, isso é, ele é o padrão, ele é o primeiro de muitos filhos que Deus quer ter. E qual é o nível, o padrão dos filhos que Deus quer ter? O padrão de Jesus. E como que Deus faz para a gente ser parecido com Jesus? Ele trabalha esse processo de transformação na nossa alma. Então nisso todas as coisas estão cooperando, os momentos adversos, as adversidades, para que a gente possa ser moldado e não entrar na forma do mundo, mas entrar agora na forma de Jesus. Então Romanos 12:2 diz para nós não nos conformarmos, né, com este século, né, com o mundo caído, mas nós precisamos entrar na forma, conformar em Cristo. Cristo tem que ser o nosso molde, amém? E isso só acontece pela transformação da nossa alma. O Espírito Santo está operando hoje uma completa transformação na nossa alma, né? É uma completa transformação, não é uma transformação que nós produzimos pelo esforço do braço ou disciplina pessoal, mas é pelo Espírito de Deus. Muita gente quer ser transformada, ele mesmo se transformar, e é claro que por um período talvez a pessoa até consiga, né? Mas a gente precisa querer, sim, com certeza, você tem que querer, mas você precisa de pedir ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda nessa área, né? Me ajuda a ser transformado, me ajuda, muda minha mente, né? Eu não entendo esse conceito, né? Eu tenho essa atitude que eu ainda não gosto, mas molde-se em mim, muda em mim. Vai ser muito mais fácil, pode ter certeza, que você ficar tentando o tempo todo. Então a forma como nós somos transformados é uma expressão da graça de Deus, né? Porque é o próprio Deus agindo em nós, né? É diferente do nosso conceito religioso, olha. De acordo com o ensino do Evangelho, nós somos transformados simplesmente por contemplar, por olhar, por vislumbrar, por ficarmos perplexos diante da beleza e da formosura do Senhor. Então, você é transformado quando você contempla, você olha para Cristo, automaticamente, né, a vida de Cristo é tão, né, a vida dele é tão poderosa que ela vai transformando a minha e a sua vida, né, e é uma forma leve, né? É uma forma assim agradável de ser transformado, não é algo pesado, penoso, não, basta você olhar para Cristo. Sabe por que se torna muito penoso ser transformado e a vida cristã para muitos? Que eles olham para eles querem ser transformados na base da lei, dos seus méritos, só do seu esforço próprio, eles não contam com o favor de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, né? Para de olhar para Jesus, porque muitas vezes a igreja tem uma ideia assim, mensagem evangelística que fala de Jesus é só para o não crente, mas não é. A mensagem das boas novas, da graça, que fala de Jesus, ela é para todo mundo, porque quanto mais a gente olha para Jesus, mais a gente é transformado. Quando eu cheguei para a igreja, não é uma crítica, eu só estou contando a história como que era assim, de manhã a palavra, de noite, vou começar pela noite, aquela palavra, Deus te ama, você é amado, né? E Jesus morreu por você na cruz e tal, aquela coisa, né? É a mensagem evangelística, está certo, né? Eram as boas novas do evangelho. Aí de manhã era chicote no lombo, né? Não sei o que e tal. De noite construía uma imagem que era Deus, e no culto da manhã era só aquela crítica, né? Eu tive pastor de chegar assim e falar assim: vocês estão achando que só porque vocês estão nesse banco vocês vão para o céu? Vocês vão para o inferno, né? Pode até ser verdade, pode ter muita gente que está na igreja, se não tiver aceitado Jesus, vai para o inferno, mas essa mensagem edifica alguém, né? Se eu estou diante de pessoas que não se converteram, eu preciso de apontar para Cristo, não é verdade? Porque quem muda é Cristo. Se eu só falar do defeito dele, vai mudar a vida dele? Não. Eu posso até falar daquilo que precisa ser mudado, mas eu preciso sempre levar para quem muda. Quem que muda? É Cristo, né? Não adianta eu ser um médico e alguém chegar e constatar: estou com dor de cabeça, estou passando mal, estou com esse sintoma. Aí eu falo: muito bem, rapaz, você está com esse sintoma, então você vai melhorar, e não fazer nada para ele melhorar, né? Ele vai morrer com aqueles sintomas, se for alguma coisa que causa morte. Então é preciso trazer o remédio é Cristo.
Então, muitas vezes, né, o estilo de palavra, de pregação, não apontava e não aponta para Cristo, gerando mais condenação sobre a vida das pessoas. Uma vez eu vi um menino num encontro com Deus e ele testemunhou que ele tinha até medo de Deus. Ele falou que quando ele estava num lugar que a pessoa falava assim, porque Deus está presente aqui, dizer que ficava com medo de Deus punir ele, porque de tanto que era falar para ele que Deus era mau, que Deus era um Deus castigador e Deus e tal, Deus era uma desgraça na vida da pessoa, né? E talvez você está me ouvindo, mas Deus é justo mesmo, pastor. Deus é mesmo. Ele é tão justo que ele enviou o filho dele para morrer no nosso lugar. Ele deu a vida do filho dele para justificar os nossos pecados, para nos perdoar. Ele é justo mesmo, ele não joga o pecado debaixo do tapete e fala assim, está perdoado. Não, foi preciso pagar um preço. A grande questão é que quem pagou foi Jesus. A ira de Deus foi lançada sobre Jesus e ela não será lançada sobre nós nesse tempo, só no tempo da grande tribulação. Mas por desconhecer isso e muitas vezes não procurar conhecer e até criticar, muitos trazem essa condenação e ao invés das pessoas serem transformadas, né, elas não conseguem ser transformadas. Eu conheço igreja na minha cidade que reprime muito. Quanto mais reprime, é pior. Nosso relacionamento com o Espírito Santo não pode ser de proibições, mas você tem que ser livre para você escolher em Cristo. Você sabe o certo, você conhece a palavra, né? Então você que tem que analisar, né? Não adianta, né? Muitas vezes aquela questão da condenação não muda, apontar o pecado não muda, tem que apontar para Cristo. Então, estou terminando a aula de hoje. A transformação não é uma mera mudança exterior, mas metabólica. A transformação genuína é algo que acontece de dentro para fora, não uma forma exterior, mas é uma mudança no coração. Para ser mudado é preciso receber a nova natureza. Muitos procuram ser limpos por fora sem mudar por dentro. Não muda, é uma questão de tempo, volta de novo ao normal. Já viu a pessoa que bem chegou na igreja, ele já começa a falar igual crente, né? Ele pega a linguagem, glória a Deus, aleluia, e muda as roupas. Muitos não se converteram, não posso falar de todos. É só uma mudança exterior. Quem quer se mostrar muito o que é, talvez não seja ainda. O normal, a pessoa mudou o interior, ele ainda nem parece assim, não tem nem no linguajar tanto como crente ainda. Esse geralmente mudou, mas tem gente que ele aprende as coisas. Então uma mudança exterior, né, ela não vai funcionar muito tempo, e muitos não crentes julgam os cristãos como hipócritas por isso, porque tem gente que não mudou interiormente, e aí dá uma aparência de mudança, porque a verdadeira transformação é metabólica, é como eu disse, né? Se você ingerir um alimento novo, vai gerar mudança. Se você está com anemia, você muda a sua alimentação, isso vai gerar uma mudança interior. Agora, se você está anêmico, está pálido, está amarelo, você passa só uma maquiagem, as pessoas podem olhar e achar que você está bem, né? O vavá está coradinho, mas é só maquiagem. Se andar na chuva, sai tudo. E lá no interior da pessoa, né, ele continua, né, mal, né, ele está enfraquecido, mas ele tem uma aparência que está forte. Então nós somos aquilo que colocamos dentro de nós, né? Nós somos aquilo que comemos, e eu falo aqui no sentido espiritual. Quando o povo saiu do Egito escravizado, eles ainda tinham muita comida egípcia. E aí Deus deixou eles andando ali no deserto até que a comida acabou. O dia que a comida acabou, o que Deus fez? Aí Deus trouxe uma comida celestial, o maná vinha do céu. Aleluia. Deus não quer apenas, né, crentes que saíram do Egito, que o Egito representa o mundo, que se converteram, mas que continuam com a comida do Egito. Ele quer que nós agora possamos nos alimentar com o alimento do céu, celestial, o maná que vem do céu, o pão que desceu do céu para nós é Jesus. Aleluia. Então esse tem que ser o nosso alimento. Quem come comida do Egito está andando como mundano ainda, ou ainda é mundano. Agora quem come de Cristo, se alimenta do alimento espiritual, esse se tornou um ser celestial e vai ter a sua vida influenciada por aquilo que ele está se alimentando. Então, quando você está se alimentando das coisas de Deus, você está comendo do pão do céu que é Jesus. Por isso nós precisamos apontar para Jesus. Então o homem caiu porque comeu errado, né? Mas Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. João 6,57. Então, quando esse pão que é Cristo, né, ele entra na nossa vida,
o próprio Senhor Jesus passa a fazer parte da nossa vida. E aí a mudança na sua vida não vai ser só uma maquiagem, né? Algo superficial, mas vai ser uma realidade. Aleluia. Né? Vai ser algo que realmente aconteceu no seu interior e vai influenciar toda a sua vida. Você não é perfeito ainda, mas você está nesse processo de mudança. Então, a verdadeira transformação, ela não é premeditada e consciente, mas é algo que acontece de forma espontânea na vida daquele que nasceu de novo. Não tem como alguém nascer de novo e não ter mudança. Vocês mesmo têm vários testemunhos de pessoas que a gente não dava nada por eles e que ninguém achava que ele mudava e de repente você vê a mudança. Como é que pode? Fulano é outra pessoa. Essa é a verdadeira mudança. As pessoas que têm que ver. Eu não preciso de mostrar, de querer aparecer para ninguém. As pessoas têm que ver quem eu sou, a mudança em mim. Então também a verdadeira mudança, transformação, não é mudança de comportamento, mas mudança de natureza. Não, mas então pode comportar do mesmo jeito? Não é isso que eu estou falando. A mudança de comportamento virá, mas porque a natureza mudou. Se você mudar a natureza do porco, colocar nele uma natureza de ovelha, ele nunca mais vai rolar na lama. Mas como a gente não consegue, ele sempre vai para a lama. Você pode dar um banho no porquinho, né? Passar um perfume nele, pôr um lacinho, que agora tem uns porquinhos aí de estimação, né? Que todo bonitinho. Mas se ele vê a lama, ele vai entrar nela, porque a natureza dele é de porco. A natureza pede isso. Então, quando a nossa natureza é mudada, vai mudar o comportamento. Agora, a tentativa de mudança de comportamento sem mudar a natureza não vai funcionar. Talvez em coisas naturais, a pessoa bebia, para de beber, fumava, para de fumar, né? Tenta ser mais educada, até consegue por um período. Ou até consegue, mas para ser salvo e ter a vida de Cristo dentro de nós, é preciso mudar a natureza. Isso só acontece com o novo nascimento. Só quem nasce de novo recebe a nova natureza, a natureza de Cristo, substituindo a natureza do pecado que estava em nós, herdada por Adão. E agora nós herdamos a natureza de Cristo. Então, o cristianismo não é uma questão de mudança de comportamento, mas de mudança de natureza, que, claro, vai gerar uma mudança de comportamento, né? Essa mudança de natureza, né, a palavra de Deus vai chamar de novo nascimento, né? Não é um processo onde vamos nascendo aos poucos, mas é uma experiência profunda e radical. Nasceu de novo, né, mudou a sua natureza. Você agora tem a natureza de Cristo, né? E então nós vamos parar por aqui. Esse é o processo de transformação da nossa alma, e na semana que vem, não, na outra semana a gente continua, porque semana que vem nós vamos